Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, Perguntas e Respostas. Eu amo Perguntas e Respostas porque a gente tem a oportunidade de responder aquela curiosidade que você tem, não só sobre Bíblia, sobre um tema fechado, mas sobre qualquer coisa. E hoje tem cada pergunta aqui, ó. Aqui a gente vai falar sobre, só para você ter noção de algumas coisas que a gente vai tocar hoje. Uma pessoa que viu um padre falando línguas estranhas na televisão achou muito estranho, será que pode? Praia de nudismo, crente pode ir para a praia de nudismo? A gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, o que você acha de igreja que faz? A gente tá chegando agora, né? Em maio para junho, enfim, tem as festas juninas, igrejas que fazem festas juninas, ou festa jesuína, ou festa São João, ou sei lá como quer chamar. Você acha que é legal, é interessante, ou se aproxima muito? Pô, São João, é muito igual, André, eu acho que não tem que misturar. Vamos falar sobre algumas coisas dessas hoje no Antenados na Geral. Para responder elas, recebo ele que é evangelista da Assembleia de Deus e Marechal Hermes, Paulo Teixeira. Paulo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço mais uma vez pela grande oportunidade de estar aqui e que Deus abençoe nossos telespectadores. Tá forte aqui hoje, né? Viu que preparou. Também recebo ele que é pastor do Ministério Clevão, pastor Alessandro Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é sempre um prazer estar aqui. A nossa oração é que o Senhor realmente nos use aqui em toda esses questionamentos, essas perguntas abençoadas aí. Espero que possamos realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi. Ele também é teólogo, filósofo, escritor e também psicólogo também, por que não? Pastor Edson Luiz, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. E bacharel em Direito, tem que colocar ali também, né? Bem-vindo, meu pastor Edson, Antenados na Geral. Fui traído agora. Bom, muito bom estar aqui. É sempre muito bom interagir com os colegas, pastores e com você que está nos ouvindo. É pena que a gente não pode te ver, mas você pode nos ver. E muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor do Ministério Crescendo na Unção, pastor Mário Alberto Vieira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Mais uma vez estamos aqui. E que de alguma forma a gente possa ser uma vez mais um canal de bênção para a vida dos nossos telespectadores, né? A gente sabe pelas perguntas aí que vai pegar fogo, né? Tá forte. Eu vou ficar só ouvindo aqui. O negócio aqui tá forte. Você pode participar, pastor Mário, vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre coisas totalmente variadas hoje e é muito interessante. A sexta-feira é bom para isso, né? Você quer uma opinião sobre o homem de Deus, para você, quem sabe aí, criar um senso crítico e ter o que falar e responder e perguntar para as pessoas na faculdade, na escola. Muitas pessoas mandam e-mail disso. Olha, André, vocês falam respondem perguntas que a gente nunca imaginou e muitas pessoas, enfim, criam isso como ideias próprias, né? Como traz para o seu senso crítico e colocam no dia a dia. É muito interessante a gente saber que estamos também formando opinião através do Antenados na Geral. Deixa eu levantar primeiro uma pergunta aqui, deixa eu ver qual delas, tem muita pergunta interessante. Mas isso aqui é interessante. Vamos falar um pouco, vamos primeiro para a igreja, falar dia a dia de igreja. Uma pessoa está perguntando, André, por que a ceia só pode ser servida apenas para pessoas que foram batizadas nas águas? Eu entendo que isso aqui vem uma pessoa que a liturgia da sua igreja só pode participar da ceia depois que for batizada nas águas. Qual é o entendimento, pastores, de vocês sobre isso e como isso deve acontecer? Ceia do Senhor. Ceia restrita, ultra restrita e livre. Eita. São os 3 tipos de ceia que nós temos teologicamente falando. Então a ceia restrita é aquela servida somente para os membros da igreja. Aliás, a ultra restrita somente para os membros da igreja. E a que foram batizados e que foram batizados, etc., e fazem parte daquela família espiritual ali. A ceia restrita é aquela que também se estende a de outras igrejas de mesma fé e ordem que fazem parte também de outras famílias consanguíneas espiritualmente. E a ceia livre é aquela para todo mundo. Entrou, tomou, saiu, tal. O que Jesus serviu? Esse é o nosso referencial. Jesus serviu a ultra restrita, porque ele serviu a ceia para os discípulos e mandou preparar um lugar para servir a ceia para os discípulos. Normalmente o que se vê é a ceia restrita. Por quê? Porque há um compromisso espiritual no servir a ceia, no partir do pão. É preciso entender o que significa a ceia. Ceia não é uma comida, não é um lanche. Ceia é um reviver, é um memorial, né? É um memorial da morte de Jesus. E Jesus diz, fazer isso todas as vezes que se lembrares de mim. Então, a pessoa que não tem essa consciência espiritual não estará participando da ceia, estará apenas comendo a ceia.
E isso aí, lá o apóstolo Paulo nos diz que quem faz isso faz para a sua condenação. Então não é bom que nós ofereçamos a condenação para ninguém. A gente está aqui para oferecer salvação. Essa é a minha visão. Depois da explicação do pastor, a gente... Não, mas Olha, uma coisa que eu acho interessante, até quanto a essa questão, e até para corroborar, que eu achei de grande, de fato foi a colocação daqui do telespectador, foi o seguinte: André, parece que existe um critério que para participar da ceia tem que ser batizado nas águas. Como é que vocês entendem isso? Se uma pessoa está, não sei, necessariamente tem que ser batizada nas águas para participar dessa André, ceia? a minha posição como pastor, a gente orienta que as pessoas participem que são membros da igreja. Para ser membro tem que ser batizado. Até porque, senão, vai lhe faltar o discernir a ceia. Né? Ele não vai ter discernimento e não vai servir de edificação. Então, é a minha posição, não é outra restrita, é restrita. Então, irmãos de outras denominações que estejam em comunhão com a sua igreja, né? E estão nos visitando, por exemplo, eles podem participar da mesa, da ceia, da mesa do Senhor, né? A gente dá essa orientação. Agora, a gente não pode também, como já aconteceu, eu já recebi visitantes que não são evangélicos, e mesmo dando essa orientação, pastores, ele insistiu em participar. Aí a gente orientou. Eu também não vou proibir os diáconos, né? Não. Mas a nossa orientação é essa. Por quê? Porque tem que fazer parte do corpo. O Senhor serviu aos discípulos ali. Então é uma orientação para a igreja. Ele faz um voto ali: olha, não beberei do furo da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino dos céus. Então ele vai cumprir esse voto a quem? A sua família, a igreja. Então tem que estar inserido no corpo, no meu entendimento. Essa é a minha posição. Quando a Bíblia diz fazer isto em memória de mim, como que uma pessoa que não tem o entendimento da salvação, não conhece o Senhor Jesus, não participa da graça do Senhor, não usufrui da salvação por ele deixada, a pessoa vai fazer isso em memória de quê? Se ela realmente tivesse rememorando o sacrifício, a morte de Jesus, certamente ela já teria sido alcançada pela salvação, o coração dela já teria sido aberto. Então, se ela, mesmo assim, ela entende a morte de Jesus, ela sabe da morte de Jesus, do sacrifício na cruz do Calvário, e ela está tomando aquela ceia em memória do sacrifício, mas ela está rejeitando o sacrifício, na verdade, ela está ali em ato de condenação própria. Porque fazer isto em memória de mim, como eu vou fazer isto em memória de mim se eu sequer dou importância àquele sacrifício? Então eu estou comendo do corpo, bebendo do sangue, em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para me salvar e para me dar a vida eterna. Mas eu não quero esta salvação, não quero compromisso com ele. Só quero realmente aqui encher minha barriga, comer esse pedaço de pão e beber esse suco de uva. Agora, se me permite, não quero causar nenhuma polêmica, mas pelo que eu entendi, parece, não sei se é, subentende pelas entrelinhas da pergunta aí, que deve ser alguém que já aceitou Jesus, está na igreja... Exatamente, mas não é batizado nas águas e quer ser... Porque deve ter algum impedimento, porque a norma da igreja, muitas das vezes, diz que ela não pode se batizar ainda, porque talvez esteja ajuntada com alguém e algumas igrejas, pelo seu costume, diz que ela não pode se batizar. E aí? Casa. Mas espera aí, essa que foi é a uma questão... pergunta, não, mas deixa eu levantar Sim. uma coisa em cima disso, porque a gente debateu isso semana passada, eu queria ouvir dos pastores aqui, porque acho que nós temos também um nível interessante vendo aqui. Hoje nós entendemos que existe uma nomenclatura, vamos dizer assim, não nova, mas que foi interpretada pela lei brasileira como que tem o mesmo direito de casamento, que é a união estável. Estável. Depois de algum tempo, meu irmão, tu tem os mesmos direitos que casamento. Então, o Estado já enxerga pessoas que estão há mais de não sei quanto tempo, acho que 3, 4 anos, ou que consideram alguma coisa, já enxerga eles como não 2 casados, mas tá junto e tem o mesmo direito que o casamento. 2 anos. Tem o mesmo direito que o casamento. Se chega alguém que... Meu irmão, pastor, eu tenho 15 anos, eu tenho 3 filhos, enfim, a gente ama um ao outro, às vezes não casou porque não teve oportunidade, que a gente veio no interior, não sei o quê. A gente não pode Sim. entrar em tanques batismais? Por que eu entrei no mérito? Porque, como pastor, eu já vivenciei isso. É muito comum. Agora, cada caso é um caso. Qual foi a situação? A pessoa já chegou na igreja nessa condição
ou ela, depois de convertida na igreja, Se enrolou e foi morar se junto, enrolou né? e foi morar junto. Cada caso é um caso. Tá? A grande questão da união estável teve um pastor que uma vez... Isso é um debate para ser antigo, mas é novo dentro da igreja. Eu tenho 15 anos, tenho 3 filhos e estamos bem estabelecidos. Mas não está casado, é difícil a gente entender isso. Atual. Um pastor me perguntou justamente porque apareceu um pastor no ministério com um documento de reconhecimento de união estável. Aí ele disse, não, a lei me garante, então eu quero ser pastor nesse ministério. Ai, Jesus. Aí ele me perguntou, né, porque sou acadêmico de Direito também, no 7º período, então ele me pediu ajuda, orientação. Pastor, é correto ou não é correto? Eu falei, olha, cada caso é um caso. Nós estamos aqui tratando e falando de um pastor. Qual é a situação dele hoje? Qual é a condição dele hoje? Ele ainda é casado com a primeira esposa? Então, não pode estar errado. Não, mas a lei garante. Espera aí. Desde que as leis, elas vão contra a palavra, eu não posso aceitar isso. Porque imagine vocês, amanhã ou depois a lei reconhece o casamento homossexual. Exatamente. Aí porque a lei reconhece, eu, como pastor, tenho que admitir, se está fora da Bíblia, eu não vou aceitar. Só para não perder a linha de raciocínio, André. Eu ia numa pior, mas perfeito. Só para não perder a linha de raciocínio. Então, o que acontece hoje? Já aconteceu de alguém me perguntar, pastor, peraí, quer dizer que pode aceitar o meu dízimo, pode aceitar a minha oferta, mas não pode me batizar nessa situação? Outros dizem o seguinte, não, eu não quero casar porque eu não quero perder a pensão. Então, cada caso é um caso. Como tratar, como lidar com estas questões? Pelo que eu entendi a pergunta, é justamente alguém que está na igreja, alguém que comunga da mesma fé, mas não pode participar da ceia porque ela não é batizada. Aí fica a grande pergunta, tá bom, eu como pastor proíbo esta pessoa de tomar a Santa Ceia, mas eu posso fechar a porta do céu para ela, André? A questão, meu irmão, não é bem... Eu penso que na questão de princípios é coisa séria. Muito. Meu irmão é acadêmico de Direito, então está ótimo. Vamos lá para a Constituição. A Constituição, ela tem base nos princípios que se desdobram na realidade. O que aconteceu? O jurídico, quando aceitou o Supremo Tribunal Federal, apoiou e colocaram no ordenamento jurídico a união estável, foi para resolver um problema social. Não, para resolver um problema muito sério, que era o problema da partilha de bens, por exemplo. Verdade. Perfeitamente. Então foi para resolver um problema, porque muitos casos de união estável estavam acontecendo. A união estável só pode acontecer se uma das partes for divorciada, não tiver outro compromisso, não é concubinato. Então, não se fala de união estável se a outra parte é casada. Perfeito. Está na vigência do casamento, ainda que estejam separados, mas está na vigência do casamento. Tem que divorciar e vir. A lei é muito clara. E a união estável não é casamento. Essa é a grande questão. Claro. Não é casamento. Verdade. É uma briga de lei, legal. É uma briga de atuação. Agora, nós não... O apóstolo Paulo... Gente, o apóstolo Paulo fala isso todo mundo. O que tem a graça com a lei? Quem está na graça está acima da lei. Então, meu irmão, eu me reporto à graça. É isso. E qual é a graça? A graça é transformação de vida, é pagar o preço. Se a pessoa não é casada e sabe que aquela união não é a união em Cristo, eu tenho realizado muitos casamentos. Muitos casamentos. E, às vezes, casamentos que logo em seguida são batizados. Por quê? É preciso que eu ajude as pessoas a entender a graça e a misericórdia de Deus e seja submissa àquilo que a Bíblia orienta. Eu não posso fazer concessões. Quem pode é Cristo, e Ele não fez. Então, é preciso que a pessoa entenda isso. Meu irmão, aí você tem 1000 razões, mas a Bíblia é essa. Existe uma lei, existe uma ordem, existe a graça de Deus. Ele setua isso. Então, eu não posso passar por cima disso. Do contrário, eu começo a ter uma igreja cheia de concessões. Ô, pastor, se me permite aqui, André. Dia 10 nós teremos um batismo lá na igreja. E justamente uma jovem que vivia com um jovem que conhecia a palavra, mas estava afastado. Ele voltou, e quando voltou ele falou: pastor, estou voltando para o evangelho, a minha companheira não conhece e se converteu num dos cultos, mas nós não somos casados, nós precisamos nos casar.
Glória a Deus. Então, É isso aí. Isso aí. O a Evangelho igreja faz isso. está transforma. abraçando, ela vai ser batizada, a gente vai estar providenciando o casamento, e é isso que tem que ser feito. É a consciência cristã, é a humildade. Né? E pronto. E talvez fica pra irmã que tá aí, pô, estou junto há muito tempo, tendo 10 filhos ou não, Casa. 20 anos junto. Faz o seguinte, como falou isso aqui no começo. Também, irmã, casa. Que vai ser casa e tá aí pronto, resolve o negócio, né? Mas aí existe outras questões também. Não depende só dela, depende dele também. E às vezes ele não quer casar. aí Então é vamos fazer o seguinte. Mas aí é quer que casar. entra a atuação do Espírito Santo. Minha irmã, põe o joelho no chão, porque Deus vai dobrar o coração dele. Vamos para o intervalo então e a gente volta para esses desdobramentos, porque não é fácil mesmo não. E ela quer sair, porque também tem aquilo também. Aí vem o julgamento dos irmãos. Poxa, tá aqui, ela quer cantar. Porque às vezes também quando não pode ceiar, aí vai, não pode cantar nos irmãos porque tá ceiando. E se não tá ceiando porque tá em pecado. E aí vai embora, esse negócio é uma bola de neve. E se ela que de fato quer casar e o marido não quer porque ele não é da igreja? Como é que o pastor faz? E aí, pode cantar no coral, mas não pode ceiar? Que negócio é esse? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Sai daí, Antenados, volta já já. Estamos de volta. Olha, quando a gente fala aqui no debate da Antenados em geral de união estável, casamento, e quem está em união estável pode batizar ou não pode? Pode tomar ceia ou não pode? Isso aqui é um debate sempre que acho que não vai acabar e muitos pastores ainda não, de fato, não criaram uma ideia de como isso pode afetar a igreja lá. Por exemplo, a gente estava meio que, olha, casa, mas aí no final, nos 47 do segundo tempo, o Paulo chegou e falou, não, tudo bem, André, mas em casos que ela quer casar, tá... e eu conheço casos assim, tá, gente? De pessoas que estão juntos há mais de 20 anos, têm filhos, estão estabelecidos, amam um ao outro, são fiéis um ao outro, só que a mulher é crente e o marido não é crente. E ela quer casar e ele não quer casar. E porque ele não quer casar, ela não pode batizar, ela não pode tomar ceia, e as pessoas julgam ela, porque chega na Santa Ceia, e ela é uma irmã de oração e tudo, e ela não ceia, e todo mundo fala, tá em pecado, porque essa é a imagem que todos têm, se não está ceando, porque está em pecado. Ainda existe outra condição. E aí, pode abrir exceção? Eu acho nesses seguinte, casos, um pastor pode esse abrir é um exceção? assunto de gabinete pastoral. Não é um assunto de assembleia. Para mim, essa é a minha visão. Até a justiça trabalha quando vara de família é segredo de justiça. Verdade. Né? verdade. Então, Gabinete isso é gabinete pastoral, porque tem que respeitar a pessoa e os seus conflitos. O pastor vai tratar disso com amor, com carinho, biblicamente, mas trazendo isso dentro do gabinete pastoral, falando, a igreja não tem que participar disso para não haver esse tipo de problemas, de julgamentos, de maledicências, de discriminações. O pastor está cuidando disso. É para isso que o pastor tem gabinete pastoral. Ele vai à casa, se for preciso, eu já fui muitas Servir vezes. só para ela? Você só concorda nisso? Eu vou na sua casa servir a ceia lá? Não, servir a ceia não. Vai à casa para... No caso que foi colocado, quando o marido não quer casar, cabe ao pastor ajudar a sua ovelha. Pastor, em casos em que foi dito para mim, pastor, ele não vai querer nem receber o senhor. Vai me receber sim, porque seu marido é uma pessoa educada, senão ele não é seu marido. Fica tranquila com relação a isso. Eu vou orar e ele vai receber. E muitas vezes eu orei antes, pedi a Deus, eu não sou autoridade, eu não sou este convencedor, mas o Espírito Santo é. E ele casou, e eles continuam casados. Ele ainda não aceitou Cristo como Salvador, mas ela pode participar de todas as atividades da igreja, mas ele vai à igreja com ela hoje, ele está sendo trabalhado, e no tempo certo Deus vai falar com ele. Agora, é uma coisa de questão de sigilo, é uma questão de particularidade, de respeito. O problema não é simples, é muito difícil. E a ovelha está em conflito, ela está sendo cobrada, ela está sendo provada, como Jesus foi provado depois do batismo dele. Ela está sendo provada e vai ser uma grande bênção. E na hora que o Espírito Santo fala com ela e fala com ele, meu irmão, é emocionante. Porque é um casamento emocionante e um batismo emocionante, porque foi feito uma cirurgia pelo Espírito Santo da vida deles. E os filhos serão bênçãos, como Deus prometeu. Forte aí, crente. Determinada vez eu estava auxiliando na direção de uma igreja e aí algumas irmãs me procuraram sobre uma determinada irmã que estava lá cantando no coral. no grupo que queria cantar no grupo de irmãs. E aí eu
procurei me inteirar mais ou menos qual era a situação. Então, o que aconteceu? Eu conversei com aquela irmã muito humilde, muito, assim, bem recatada, e ela contou a situação dela. Ela disse que ela recebia uma aposentadoria do falecido. Morava com uma outra pessoa. Essa pessoa ganhava um salário bem menor do que o dela, que certamente não teria condições de manter a casa. E ela tinha 3 filhos pequenos. Isso que doía, 3 filhos pequenos. E aí ela falou: irmão, se eu for casar, eu vou perder essa aposentadoria. Aí... O que fazer? Você sabe o que... Eu sei o que aconteceu. Logo em seguida o pastor falou assim: Paulo, faz o seguinte, volta pra cá pra matriz, que eu preciso que você ajude os diáconos, e eu vou botar uma outra pessoa aí. Aí deixei a pessoa pra resolver. Olha, eu já vi o azeite da viúva precisava ser lembrado aí, né? É verdade. Precisava ser lembrado. Eu não vou levantar mais polêmica, a gente vai passar a página. Já vi casos, quando isso acontecer, já vi casos de existir e fazer um casamento no religioso, que sem ter a validade de cartório legal, que aí, enfim, no religioso ninguém sabe também, fica pra Deus julgar o negócio. Fica no Sei ar. não. E já vi de gente indo pra fora e casando no exterior e voltando. Porque casa fora não tem validade no Brasil, mas tá casado. E aí consegue conciliar as duas coisas. Que pra mim fica pra Deus também, pra jogar o caso, mas enfim. Isso aí é um debate complicado. Agora tem pessoa também que defende... Isso aí tá casado, ué. Existe brecha na lei, tá em pecado? Não sei, tô casado, pastor. Se o problema é casar... Tem gente que defende que vai lá no cartório, casa no cartório, pegue a certidão de casamento e... mas às vezes tem pastor que fala assim: o religioso pra mim é o que vale. Casou no religioso, tá tudo certo. Aí, casa e às vezes não tem a validade. O importante é a bênção de Deus. É a bênção de Deus? Ou é cartório também, faz parte da bênção de Deus? É um debate. Fraude espiritual. Tá falado. Jeitinho brasileiro, né? Tá definido o negócio. Fraude espiritual. Jeitinho brasileiro pra Deus. Pastor, deixa eu levantar uma questão. Não sei se vocês veem como preocupante. Para mim é preocupante até certo ponto. Depois eu acho até interessante, válido. Mas na internet, semana passada, rodou até no site www.gospelhoje.com.br, um site de notícias evangélicas, gospelhoje.com.br, muito interessante, onde colocou uma notícia, né, uma coluna de uma menina, né, filha de um pastor, era chamada de missionarazinha, eu esqueci o nome dela, depois eu vou ver aqui, e ela faz uma campanha de cura divina na igreja do pai. Uma menina, pelo que eu vi nos vídeos ali, usada e tudo, e as pessoas se ajoelham, ela impõe mãos e ora para as pessoas, e muitas pessoas, de fato, pelo que eu vi nos relatos, foram curadas. A menina tem 9 anos de idade. Esse que foi o caso, porque é complicado para a gente, às vezes, ver, né, crianças pequenininhas, já com trejeito de pastor, com gravata, e pregando para a igreja, e cantando como se fosse um pastor adulto. Até certo momento eu acho até bonito e tudo mais, mas que aquilo não vire algo que a criança tem que cumprir agendas, e aquilo vire algo de monetário para o pai, né, que faz a agenda do filho e ganha com o filho. Aí já acho um pouco complicado, porque em algum momento aquela criança, quando crescer, ela vai querer viver a juventude dela. Com 40, com 50 anos, ela vai querer passar pelo estágio que ela não passou ali. O que vocês acham um pouco de crianças de 9, de 10, de 11 anos que pregam, que fazem parte de campanhas semanais, que, enfim, que cantam, que são usadas, não sei se nos seus chamados ou dons ministeriais ou se elas imitam os outros, não sei até certo ponto como Deus trabalha na vida delas. Mas qual é a visão de vocês com situações desse tipo? André, particularmente eu creio num chamado específico, e isso é exceção, não se encontra em toda a esquina, só que nas exceções a gente costuma destacar as exceções e transformá-la em regra. O problema é a administração pelos pais em relação a isso. Ao perceber que os filhos, ou o filho ou a filha, tem esse dom específico, esse chamado, enfim. A responsabilidade dos pais é muito grande, André. Você falou muito bem, porque se ela não viver a infância dela, e a gente vê exemplos aí de pessoas na mídia que não viveram a infância, não tiveram a oportunidade de viver a infância. Estava trabalhando pequenininho. Justamente, eram escravizados pelos pais, e aí é um dilema na alma dessas pessoas, porque queriam viver a infância que não tiveram a oportunidade de viver depois dos 40, 50 anos. Então, e isso infelizmente acontece... Pastor, mas você está falando de queima de etapa, né? Isso defrauda a pessoa de uma forma... Deixa eu só dar exemplos, não de igreja, mas que o pessoal entende. Por exemplo,
atores, que nem Macaulay Culkin, que eles esqueceram de mim. Aquele garoto com de 6 a 15 anos está fazendo aquele filme, os pais não tem que fazer filme, vão fazer mais. Quando ele fez 30 anos, droga, dependência química, é um negócio doido. Tem um monte de ator de Hollywood, Justin Bieber vive um pouco disso talvez, aquela uma moça também, Lindsay Lohan, que fez uns filmes, está vivendo isso. Por quê? Foram atores mirins. Trabalhavam muito bem, fazendo um monte de filme. Agora vamos para o mundo de igreja. Tem um dom de Deus. Tem que fazer uma campanha semanal, tem que pregar toda semana, tem que fazer agenda para pregar em igreja. Aí entra nisso que o pastor Alessandro está falando. Ele tem o dom. É claro que, às vezes, André, a gente tem que considerar também o chamado específico, e, enfim. Por exemplo, um outro questionamento, o ministério feminino. Mas, claro, os homens não estão fazendo o que tem que ser feito. Aí o Senhor vai ter que recorrer realmente e vai levantar mulheres que, na realidade, nós, os homens, não estamos fazendo. E isso se aplica também a algumas crianças. A gente vê exemplo bíblico, André, de crianças que foram chamadas por Deus, desde a sua infância. São exceções, mas tem. O problema é a administração dos pais. Eu acho que a responsabilidade que os pais têm com os filhos é algo muito, muito sério. Porque aquilo ali, André, a nossa vida é uma vida de semeadura. Ah, não, eu não estou semeando nada não, porque eu estou parado. Você está semeando a negligência. Então, aquilo que a gente semeia é bem pequeno comparado à colheita. Isso é a lei da semeadura. Mas muitas das vezes quem colhe são os nossos filhos. A gente simplesmente está semeando a vida dos nossos filhos. Então, essa visão sem uma orientação, sem uma preocupação em relação à saúde emocional e até física, porque em alguns casos essas crianças são escravas de um sistema, de uma informação que se recebeu e que isso é passado para elas e quebra essas etapas, pastor, de uma forma que elas vão ficar mais cedo ou mais tarde vacinadas contra o Evangelho e quando não se revoltam contra o Evangelho. Talvez a gente possa usar esse termo, não sei se está um pouco forte, mas talvez a gente possa usar o termo alienação. É um tipo de alienação. Agora, há um exemplo bíblico que, enquanto o irmão estava falando, eu ouvi aqui, da palavra. Jesus, aos 12 anos, discutia com os doutores. Impressionou todo mundo. Por que aquilo não teve continuidade? Ele foi aparecer 30 anos depois. Verdade, estava pensando nisso. O ministério dele começou... Aos 30 anos depois. Começou 18 anos depois daquilo. Exatamente, exato. Mas ele já estava mostrando quem ele era. Então, ele já era o Filho de Deus, todo mundo respeitava, ninguém conseguia vencê-lo no diálogo, mas ele saiu de cena, foi ser criança, foi ser jovem, foi ser adolescente, vai lá para a história do cristianismo que você vai ver. Mas Jesus voltou aos 30 anos para dar aquele curso de seminário para os discípulos. Então, é interessante isso. Eu acho que a criança tem que ser criança. Tem que ser criança. O adolescente tem que ser adolescente. E nós temos que nos preparar para ver os nossos filhos com postura de crente, sem exigir que ele demonstre isso ou que ele faça papel de adulto. Mas tem muita criança. Eu tenho agora, no domingo passado, foi o coral de crianças que deu a sua cantata da Páscoa, foi lindo. E depois, na reflexão do pastor Alexandre, pastor auxiliar da nossa igreja, 2 crianças aceitaram Cristo como Salvador e uma delas disse para mim: eu quero ser missionária. Eu falei: glória a Deus, eu vou ficar orando por você, no tempo certo você será. Mas não vamos exigir que ela tenha a postura de missionária agora. Verdade. Forte. Paulo. Então, o que acontece? Essa questão das etapas, queimar as etapas. Como o irmão falou ali, o nosso pastor falou, os pais devem administrar, isso aí deve ser realmente monitorado, ou seja, abrindo a torneira devagar. A criança, ela vai ter que ser criança, criança pula, grita, chora, corre, se esconde, mas também está sendo usada por Deus, no momento exato ela vai ser usada por Deus. Tem que estudar, tem que ser incentivada para estudar, ler a Bíblia, estudar muito, entendeu? Para crescer na vida, porque senão, não, mas ela é separada por Deus, vai ser usada por Deus. Então o que acontece? Vai ser usada por Deus, então vai ter que se dedicar à oração, à leitura, ao jejum, e não vai estudar, não vai se preocupar em crescer materialmente.
E qual o projeto de Deus para essa criança? Se de repente Deus tem um projeto grande de ela administrar um ministério gigantesco como Billy Graham, como? Se ela não tem preparo nenhum no mundo secular. Então, os pais precisam sim administrar e saber reconhecer. Ela é criança, tem a fase de criança, está sendo usado por Deus. É adolescente, tem a fase de adolescente, está sendo usado por Deus, inclusive vai influenciar outros adolescentes. É jovem, a mesma coisa também. Continua estudando, continua se preparando dentro da sua faixa etária. Já pensou? Vamos para um rápido intervalo, depois a gente volta, mas de fato é uma questão até que a gente tem que orar e os pais têm que orar também muito para pedir sabedoria de Deus de como lidar com a situação, porque não é fácil. Joãozinho, larga esse PlayStation, vai lá ministrar o culto de cura e libertação na igreja. Né? Como é que você administra duas coisas que parecem antagônicas naquela faixa etária? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Não vou olhar para trás, não vou desanimar. Não... Estamos de volta, Antenados na Geral, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Sobre uma criança que tem um chamado? Será que já deve ser pastorzinho, missionáriozinho? É até bonito, eu gosto de ver quando Deus faz isso com crianças, mas até que ponto os pais têm que administrar isso para não se tornar o ganha-pão da família, porque às vezes se torna o ganha-pão. Não, eu estou fazendo a agenda da minha filha aqui, e às vezes nem chama de filha, né? Eu conheço pastores e até admiro, mas que não falava assim, meu filho. Não, porque missionário, e o garoto tinha 12 anos de idade. Não é um missionário, é o seu filho, né? Porque já tinha aquela postura de reverência sobre... enfim, pode ser complicado, porque em algum momento nós falamos aqui, se queimar a etapa, algum momento ele vai querer viver aquela juventude. Se me e permite... se não viver... Salmo 127, verso 4, eu gosto muito do salmista quando ele vai dizer que os filhos são como flechas na mão do valente. Isso é extraordinário. Se o filho é uma flecha, eu sou o arqueiro. Querendo ou não, quem tem que dar a direção a essa flecha, que é o filho, sou eu. Quanto mais eu puxar, mais longe essa flecha vai. Agora, quem pelo menos uma vez na vida, como eu, como criança, já brincou uma vez com arco e flecha, sabe que é difícil você acertar um alvo. É difícil educar filho, é difícil instruir. Agora, quem tem que dar a direção sou eu. E quando eu pego uma criança como essa, e eu começo a dizer que ela tem chamada, que ela tem ministério, vai acontecer justamente o que nós ouvimos aqui. Essa criança vai queimar etapa. O que vai passar pela cabeça dessa criança? Se ela não teve a instrução devida e necessária e não viveu a sua infância, lá na frente nós vamos ter um adulto com um problema sério, seríssimo, porque todo ser humano passa por 3 fases na vida: assexual, homossexual e heterossexual. A fase assexual é a fase da inocência da criança. Não há malícia, não há maldade, é a fase da inocência. A fase homossexual, longe do termo pejorativo homossexual, é aquela fase que toda criança vai brincar com a outra criança do mesmo sexo, não há nisso malícia. Exemplo, eu sou pai de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Quando o Juninho estava brincando com o Jonas, a Carol se aproximava, na segunda fase, que é a fase homossexual, aí os dois diziam, sai pra lá que isso é brincadeira de menino. Quando a Carol estava brincando com uma amiguinha, um ou outro se aproximava, sai pra lá que isso é brincadeira de menina. Agora vai chegar a terceira fase, que é a fase heterossexual, a fase da puberdade, a adolescência, a juventude. Então, quando eu começo a queimar essas etapas na vida de uma criança, lá na frente ela vai querer viver isso. Aí vai incorrer o que você já falou aqui. Hoje nós temos gente que está vivendo dramas na sua vida porque não tiveram, lamentavelmente, uma infância. Agora, eu cresci ouvindo a seguinte expressão e eu ouvi de muita gente: eu tenho medo do mundo que eu vou deixar para os meus filhos. Mas eu acho que a gente tem que repensar isso. Que tipo de filhos a gente vai deixar para o mundo? Eita Deus, hein? Bem colocado isso aí. Mas foi muito interessante mesmo essa abordagem, porque são coisas que Deus levanta. Deus tem. A gente não está invalidando que Deus dá esse chamado, essa unção para algumas crianças. E, é claro, tem que ter um bom direcionamento para ela não se sentir... Já pensou, toda semana ela tem que estar na igreja, ou tem que ter uma agenda. Exigir criança, já é difícil fazer ela para o colégio, ainda mais toda semana ir para a igreja, botar a mão sobre as pessoas e pregar e preparar uma mensagem. Isso pode, de fato, calejar a criança e como
como falou o pastor Alessandro, eu acho que isso acontece mesmo. Às vezes anestesia ela futuramente do que é o evangelho mesmo, porque ela, talvez quando ela cresce e vê as outras fases, entende melhor, poxa, fui tão usada, não sei o quê, e às vezes fica um pouco automático aquela coisa. Mais cedo ou mais tarde ela vai se deparar com a humanidade dela, com os conflitos. Com as limitações. E aí ela vai olhar para o desenho que fizeram dela quando ela era criança. Não, mas eu era tão especial e agora eu estou vendo que eu não sou tudo isso. O primeiro conflito é por aí. E tantos outros. Aí fica com a síndrome de Peter Pan, que não quer, né? Que é uma eterna criança que não cresce por causa disso. Vamos falar sobre, não sei se aqui é uma criança grande que escreveu isso aqui, mas é até um pouco engraçada a pergunta, e eu vou levar para outro lado. Ele pergunta, pastores, crente pode frequentar praia de nudismo? Tá amarrado, capeta. Eu quero que vocês respondam isso, e acho que a resposta é óbvia, mas eu quero também que a gente entre também na questão do que convém e não convém um crente participar. Porque, tudo bem, tá lá, praia de nudismo, para quem não conhece, é um local onde pessoas ficam nuas. Elas vão para tirar a roupa e ficam lá. Né? Tipo, o pessoal pensa, Jardim do Éden, tipo isso. André. Mas o Jardim do Éden teve pecado, lá que entrou o pecado no mundo. Mas as pessoas vão para isso. A minha pergunta vai até além disso. Eu falei para os pastores, eu estou conversando e acompanhando um casal onde estão tendo alguma dificuldade por várias situações, mas uma das situações levantada pelo rapaz é porque a moça tem, enfim, a moça tem um ministério proeminente, é a mulher de Deus e tudo mais, só que ela se priva de ir a muitos lugares com ele, principalmente aniversários de familiares deles que não são crentes, porque ela fala, lá vai ter boate, lá vai ter música, não é um local que convém para mim, eu com o ministério, não sei o quê, E isso tem causado um conflito. Ele tem colocado que isso também é um dos desgostos, talvez, da vida dele, porque ela não pode... Ele falou, nos últimos 3, 4 anos não foi nenhum aniversário de familiar meu, porque tinha boate. Poxa, ela não pode ir para um local desse, que eu sei que não convém, mas, poxa, é um aniversário, é família. Quais são as exceções que a gente faz essa regra de convém e não convém? André, a primeira pergunta, eu queria responder com outro questionamento. Jesus iria numa praia de nudismo se estivesse entre nós? Então, quem fez essa pergunta, pense bem. Né? Eu já tenho a minha posição. Absurdo isso. Outra coisa, em relação a pessoa é convertida e o esposo não é, eu vejo isso não como um problema, mas como uma porta de milagres. Se ela se posiciona em oração, é um desafio que aos olhos humanos, humanamente falando, é impossível de se resolver. Por que ela não... a festa, eu detesto aquele tipo de música, eu não me sinto bem, mas eu vou aproveitar nessa festa que tem em família, vou consagrar mais a minha vida, vou orar mais um pouquinho e vou me posicionar como alguém que tem boas notícias. E boas notícias, que são as boas novas, André, não é só apenas com aquilo que sai dos nossos lábios, às vezes uma postura, de estar num ambiente, mas tem uma posição clara. Isso estabelece, né? Olha, realmente ela vem, ela participa, mas ela não negocia o posicionamento dela. Mas também não deixa de amar os familiares do seu esposo, que também é a família dela, de uma forma indireta ou direta, depende da pessoa. E ela precisa, sabe por que essas pessoas precisam ver Jesus? Aonde? Olhando para o céu? Tem que olhar para cada um de nós. Nós somos a Bíblia que eles vão ler. Eles precisam. E qual é a leitura que está se fazendo quando eu resolvo me ausentar dessa situação? André, eu tenho sido convidado a buscar... sou muito santo para ir para lá. Olha só, talvez eu tenho sido convidado por Deus, André, e se minha família estiver nos ouvindo, ela pode atestar isso. Eu preciso alcançar minha família. Alguns dos meus parentes estão longe do Senhor. E às vezes, é algo que minha mãe falava muito comigo, você está aí, você prega, e tantas pessoas se convertem, mas você não vai lá. É uma questão mais... E puxa a vida, o seu tio, ou o seu irmão, ou isso, ou aquilo. Enfim, e Deus tem colocado isso no meu coração, André, sabe? Eu não vou, assim, perder mais oportunidades, mas em amor, respeitando o espaço, que a gente não pode impor nada a ninguém, André. Cabe a nós o quê? A mostrar, expor um melhor caminho. Sabe, isso com as nossas atitudes, às vezes até não falando muito, André, mas tendo uma posição em amor, sabe, um posicionamento claro e convivendo com essas pessoas. Ô, André, eu já vi até sobre a questão da praia de nudismo, eu já vi até algumas loucuras, dentre elas um pastor que iria criar uma igreja dentro da praia de nudismo,
E ele ia lá para fazer o culto. Pra vestir o povo, né? Em todos esses anos, né, pastor? Em todos esses... Pensei que eu já tinha ouvido de tudo. Se eu procurar na internet, o senhor vai ver. Inclusive de um padre também. E ele ia sem nada, né? Sem nada, sem batina, sem nada. E todo mundo nu lá, só com a Bíblia na mão e pregando a palavra de Deus lá dentro. Ou seja, escândalo, deboche e zombaria com Deus. Que ninguém que estaria ali estaria com intenção de ouvir a pregação da palavra de Deus. Entendeu? E uma exposição ridícula da palavra de Deus. Certamente nem o Espírito Santo estaria ali. Agora, outro Espírito estaria ali. Temos que entender que existem limites para aquilo que nós estamos falando que convém e não convém você estar. Né? Ah, a festa tem baile, tudo bem. Poxa, pelo que eu conheço a família, eu vou... Agora, se é um local que, se você foi, pelo simples olhar, você já se contamina, aí não tem como negociar, né? Vamos ali porque... Não sei, onde é que é o local? Se for um local que se você se contamina com um simples olhar, você não pode ir mesmo e acabou. Porque isso aí também é um posicionamento, se ele né? não tem estrutura para suportar isso... Tem que entender eu estou isso. pensando aqui, André, se me permite, a diferença entre o adulto e a criança é um ser com a mente poluída e um ser com a mente pura. Essas são as diferenças básicas. Se eu puser 30 crianças, menino e menina, dentro de uma piscina, com muito calor, do Rio de Janeiro, todas nuas, elas vão brincar como se nada tivesse acontecendo. Porque são inocentes, elas não veem um no outro nenhuma fonte de instigação à sua mente. Agora põe 30 adultos. As mentes já estão poluídas. As mentes já estão carregadas. Então nós precisamos trabalhar com a visão seguinte: purificação de mente. O Evangelho é isto, limpeza de mente. Né? Transformai-nos pela renovação do vosso entendimento. Numa praia de nudismo, eu duvido e quase posso afirmar, só não posso consumar essa afirmação, porque não posso dizer o que está na mente das pessoas. Verdade. Mas toda a construção social e estrutura emocional das pessoas aponta para o caso de que ali ou tem pessoas completamente loucas que perderam a sua condição de autodiscernimento, ou se não, tem pessoas extremamente maldosas camufladas. Eu penso que é o seguinte, que não é um lugar absolutamente que o crente possa estar e que deva sequer pensar, porque é isso que o apóstolo Paulo... Tem coisas que eu não devo nem sequer pensar, quanto mais admitir possibilidades. Então, eu acho que tem muito lugar melhor para ir. Tem coisas muito melhores para fazer. E eu acho que pregar o Evangelho, de fato, com legitimidade, é pregar sem palavras, como o pastor falou, é pregar sem palavras. Com testemunho, essa é a grande arma que cada pessoa tem para transmitir a essência do Evangelho. É com a vida. Perfeito. Com atitude, sem palavras. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta e a gente até mencionou aquela questão de o padre, um pastor que quer pregar. Queridos, se você quer pregar para aquele povo que está ali, prega no momento que eles estejam vestidos, porque eles não vivem naquela praia. Quando eles saem daquela praia botar roupa, aí tu bota uma igreja num local onde está com roupa, que é muito melhor. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Se você nunca sua fé não parar. Último bloco do Antenados na Geral Perguntas e Respostas. Você tem qualquer dúvida, a gente responde qualquer dúvida mesmo. No último bloco a gente respondeu uma pessoa que perguntou: crente pode ir para a praia de nudismo? Se a gente responde isso, meu irmão, manda qualquer coisa que você tenha dúvida e curiosidade que a gente vai tentar responder aqui. Essa pergunta que eu vou fazer agora, que veio de um internauta, eu já me fiz essa pergunta aqui também. Certa vez, zapeando na televisão, eu me deparei com um canal de televisão católico, onde estava um padre falando, meio que pregando e tudo mais, e no momento ele começou a orar, se ajoelhou e começou a falar em línguas estranhas. Eu, como um pentecostal, e aí, eu vou me dirigir, eu sei que tem pastores que não são pentecostais aí, mas a minha questão não é nem da validade ou da vigência, enfim, do dom de falar em línguas estranhas, não é nem isso que eu quero abordar. O simples fato de eu ver, enfim, pessoas do segmento católico falando em línguas estranhas me trouxe um sentimento. Eu não sei porque também, por ser Assembleia Pentecostal, a gente tem um sentimento um pouco de propriedade, né? A línguas estranhas é nossa, não pode ser usado por ninguém. E eu me senti, poxa,
será que é verdade? E era muito parecido do que a gente ouve, né? E o sentimento que eu tive na hora, aquela questão, não foi um sentimento de alguma coisa está errada, foi um sentimento de, meu Deus, o sentimento que eu tive de, parece que está falando, parece que é muito certo aquilo, né? Foi um sentimento até de paz com aquilo que eu ouvi e via, e ao mesmo tempo de estranheza, porque é estranho para mim um padre ou uma pessoa de segmento católico falar em línguas estranhas, que chamam de segmento carismático, por aí vai. Vocês já se depararam com situações assim? Qual é o pensamento? Qual foi a reação de vocês ao ver isso? Ou se hoje é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar, que reação vocês têm em ouvir falar isso? André, quando começou o movimento carismático, vou ser sincero aqui, todo respeito aos católicos, mas no meu limitado entendimento, eu cheguei a pensar, pastores estão aqui, que foi elaborado um projeto para que se tenha, né, a perda era muito grande, então a gente precisa fazer alguma coisa. Proposital. Precisamos fazer alguma coisa porque os evangélicos protestantes estão dominando, principalmente a maior nação católica que é o nosso país, e eles consideram assim ainda. Agora, André, olhando a situação da igreja, e eu já falei algumas vezes em alguns programas aqui, eu acho que nós precisamos, agora como igreja no Brasil, considerar muitas coisas, porque para o Senhor promover um avivamento, e no arrebatamento da igreja, porque creio no arrebatamento da igreja, levar pessoas que a gente não considera e ficar muitos que se consideram, isso pode acontecer. Porque nós nos posicionamos no decorrer da história eclesiástica como protestantes, porque protestávamos contra os ídolos nas igrejas católicas. E nós temos os nossos ídolos, de uma forma diferente. A gente protestava contra tanta coisa, eu não estou fazendo apologia, porque eu também não entendo como que uma pessoa sendo tocada pelo Espírito Santo ou recebendo o dom do Espírito Santo continua mantendo a idolatria, nem que seja apenas na mariolatria, né? Tendo Maria como também aquela que é o caminho, a mediadora. Isso é inconcebível, não se encontra isso na Bíblia, em hipótese alguma. Isso fere os princípios da palavra de Deus e que Deus deixou bem claro que o único caminho é o seu Filho. Então Maria foi salva também pelo Senhor Jesus, isso é claro. Então eu tenho muitas dificuldades, mas sei, André, que Deus é poderoso, e aí é a minha consideração aqui, em mudar a vida dessas pessoas, haja visto a nossa história. Lutero, Calvino, né? Eles estavam inseridos na igreja e Deus promoveu uma mudança, suscitou questionamentos e eles foram para a palavra e a palavra os alcançou. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu não quero aqui, seria muito leviano da minha parte, chegar assim, ele falou língua de demônios ou da carne. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu tenho dificuldade de aceitar de uma forma plena porque eu vejo a idolatria sendo ainda vivida, ensinada por essas pessoas, eles vivendo nesse momento. Eu acho que Deus pode estar usando dessa situação, que no momento foi um pretexto para estar fazendo algo que cabe a Ele fazer, alcançar os seus, e isso não está limitado apenas a esse rebanho, né, evangélico, porque o Senhor, creio assim, que tem os seus entre os católicos, e só que não vão permanecer com esses princípios, porque o Espírito de Deus traz a verdade, e isso promove mudança. E o que qualifica o aprendizado é mudança de comportamento. Se eu aprendi a respeito de algo, logo isso vai gerar em mim mudanças de comportamento. E se você perceber, André, terminando a minha fala aqui, alguns líderes católicos estão sofrendo pressão da Igreja Católica por estarem expondo posicionamentos bem mais próximos dos protestantes do que da Igreja Católica. Pastores, vocês aí, temos 4 minutinhos ainda para terminar. A primeira coisa precisa ficar bem definida, que tipo de manifestação teve esse senhor, esse padre. Ele falou um idioma diferente que ela não entendeu nada, de repente. Eles são cultos. O apóstolo Paulo falava mais idiomas do que todo mundo, ele falou. Eu falo mais línguas, e naquele momento ele estava falando de idioma, porque ele estava falando para a igreja de Corinto, que era a igreja onde aparecia pessoas do mundo inteiro
falando cada um no seu idioma. Ele falou, eu falo mais língua do que todos vocês. E eu hoje falo, você fala a língua inglesa, você fala a língua espanhola, você fala a língua russa. Ou outros usam a terminologia, você fala idioma russo, idioma tal. É questão de terminologia, de interpretação. Esse padre estava falando que idioma? Ou ele estava em êxtase? Eu acho que a gênese da coisa está aí. Antes de eu trazer para o espiritual, vamos ver o que estava acontecendo ali. Não é bem assim. Porque isto pode acontecer também em outros lugares, quando classificam de espiritual uma coisa que é manifestação, às vezes, até demoníaca, para confundir. Então, eu não vou precipitadamente concluir nada. Houve alguma coisa diferente. E essa coisa diferente veio de onde? Eu preciso saber. Eu digo isso porque assim, uma vez eu estava assistindo, uma vez eu zapiando, André, assisti, quando começou a orar, não sei o que, falou em línguas estranhas. Essa questão, questão, Assembleia de Deus, eu sei muito bem como é que é. Essa E eu olhei, eu falei, questão Jesus, que negócio é esse aí? Perguntei para um monte de gente, pessoal, eu não sei, não entendo, mas... Essa questão das línguas estranhas, que a gente conhece como glossolalia, esse é o termo técnico, teológico, ela é uma questão de difícil interpretação. A gente fica olhando, mas como é que é isso? Agora, a grande questão é a seguinte, como bem disse o pastor, eu tenho dificuldade de aceitar, porque, biblicamente falando, ninguém pode falar que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. E como é que eu posso avaliar e dizer que alguém de fato está sendo usado por Deus falando em línguas estranhas, se após ele proferir lá as grossolálias, as línguas estranhas, ou estranhas línguas, depois ele coloca Maria no meio? Então, eu tenho dificuldade, porque, biblicamente falando, Deus não está nisso. Agora, eu entendo também que Deus, de fato, pode fazer alguma coisa, mas daí afirmar que é de Deus, eu tenho minhas reservas, não entro no mérito. Inclusive, no próprio meio evangélico pentecostal, existem exemplos que eu já ouvi de pessoas falando línguas estranhas que, na verdade, a pessoa estava sendo usada pelo espírito mal. O diabo se e depois transfigura em ele anjo foi de lá luz. repreendido em nome de Jesus, a pessoa voltou ao normal e estava lá falando língua estranha. Então era uma língua Algumas estranha. até profetizando. Uma estranha língua esquisita. Profetizando, inclusive até falando coisas. Tem até um exemplo de uma menina que ela profetizava para a igreja inteira. Aí chegou um pastor novo na igreja. E ficou preocupado com aquilo. Ele chamou o ministério e falou, eu estou sentindo algo estranho na vida daquela jovem. Não, pastor, não se mete com aquela jovem, porque ela é usada por Deus, a língua estranha dela e tal, isso, aquilo, Deus tem operado grande médico. Coríntios 4:4. Aí o que aconteceu? Um dia, o pastor ficou meio acuado, que o ministério todo foi... Ele mandou a igreja se levantar, todo mundo foi orar, ele desceu do púlpito, ele sozinho, chegou lá no ouvido da menina e falou... Teu dia acabou hoje. Sai em nome de Jesus. A menina caiu pra trás, engrossou a voz e falou, me desmascararam. Isso é um debate que a gente ainda vai continuar. Gente, a gente sempre tá acabando e não consegue finalizar, mas, pastores, obrigado pelo seu presente de vocês aqui, obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.